Olá. Como eu falei, não dá para fazer esse Birosca News só uma vez por semana, porque as coisas continuam acontecendo e a gente tem sempre novas surpresas, né, o tempo todo. Então, por hora, vamos tentar fazer aí 2 vezes por semana, né, e ver se a gente consegue manter esse ritmo. E depois também fazer algumas edições especiais como eu fiz via podcast. Ah, Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vindo à Birosca, em que nós moramos, né? Em que todo dia acontece alguma coisa absurda, bizarra e que a gente tem comentado aqui. A Birosca News fica disponível, além daqui do Instagram, ele fica disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia. E depois o áudio também fica disponível em podcast, nas principais plataformas de podcast. Os links estão todos na minha bio do Instagram. E eu também vou colocar algumas referências, inclusive de algumas coisas que eu quero trabalhar aqui, vou colocar lá na descrição do vídeo do YouTube. Muito bem, a ideia é da gente comentar aqui o caso da decisão do presidente do STJ, que durante o recesso forense concedeu habeas corpus para o Queiroz e a sua esposa, para que eles possam, no caso do Queiroz, na verdade, sair do regime fechado da prisão preventiva, né, em regime fechado em que ele está, e ir para a prisão domiciliar, e para a esposa que está foragida, também o benefício de poder ir para a prisão domiciliar. Quando a gente fala de direito penal no Brasil, uma questão que a gente sempre vai ter que falar é da seletividade do sistema penal, né? A decisão com relação à soltura do prisão domiciliar, que seja do Queiroz, ela não seria algo tão absurdo se a gente não soubesse o quão raro é esse tipo de consideração quando a gente pensa em 99% dos casos que chegam aos tribunais no Brasil. Eu quero fazer uma comparação justamente desse caso com outros casos para a gente poder discutir até que ponto a decisão, na verdade, ela tem alguma tecnicalidade e, na verdade, a excepcionalidade dessa decisão. Quando a gente pensa no caso, então, da esposa do Queiroz, que está foragida, a possibilidade de você conseguir, junto ao STJ, por exemplo, um habeas corpus para uma pessoa que está foragida da justiça, olha, isso não é impossível de ser conseguido, não, mas isso é muito difícil. É claro que todas as pessoas têm a seu favor a presunção de inocência, portanto, ficar preso durante uma investigação deve ser sempre a exceção e nunca a regra, mas isso, infelizmente, não vale para a maior parte das pessoas nesse país. Para aqueles e aquelas que não têm a sorte de ter bons advogados ou bons apadrinhamentos políticos, esse tipo de coisa é algo absolutamente uma quimera, algo que realmente não vai acontecer. Isso é a maior parte das pessoas. Eu lembro aqui de alguns casos. Eu vou lembrar aqui de alguns casos. Mas antes, é importante a gente contextualizar, não é? O Queiroz, que é uma peça-chave em todo um esquema, essa é a acusação, de rachadinhas em gabinetes de deputado, senador, ou ex-deputado, ex-deputado agora senador da família Bolsonaro, envolvido com membros da família Bolsonaro há muitos anos, ele estava escondido há mais de um ano numa casa/escritório do advogado de um dos investigados, do senador Flávio Bolsonaro. E agora, logo depois que ele é encontrado, ele então começa a falar que teme pela esposa, pelo que vai acontecer com a esposa, que está foragida, e também diz que faria uma delação premiada. Ora, essa decisão da conversão da prisão dele em prisão domiciliar e inclusive concessão para a esposa vem logo depois do Queiroz dizer que faria uma delação premiada. Pois bem, eu queria lembrar alguns casos de outras pessoas que não tiveram a mesma sorte que os Queiroz tiveram. Em 2018, perto do Natal, uma mulher, mãe de
3, 4 filhos, e um deles recém-nascido, ela estava presa preventivamente, cautelarmente, há mais de um ano. E ela estava sendo acusada de tráfico. E qual é o caso? Ela foi presa em flagrante por estar com 8 gramas de maconha. Essa mulher permaneceu por mais de um ano presa por estar com 8 gramas de maconha. Pois muito bem, ela tinha então um filho praticamente recém-nascido, um dos seus filhos praticamente recém-nascido, e a presidente do STJ, naquele momento, próximo do Natal de 2018, julgou o habeas corpus dessa mulher, e a presidente do STJ entendeu que não havia elementos para colocar essa mulher em liberdade. Ora, essa mulher não tinha nem que estar presa para começo de conversa. Quanto que isso já tinha, se você pensar, por exemplo, do ponto de vista meramente econômico, de uma análise meramente econômica, nem vamos falar aqui de direitos fundamentais, do direito a responder ao processo em liberdade, enfim, vamos falar só do ponto de vista econômico. Quanto de dinheiro público já tinha custado a manutenção dessa mulher no sistema carcerário brasileiro? Mas enfim, mas se a gente for transcender e ir além, para pensar num negócio chamado Constituição, por exemplo, a gente vai imaginar. E a própria lei de execução penal, não precisa nem na Constituição, a lei de execução penal, que é anterior à Constituição de 88, garante a essa mulher a possibilidade de responder a esse processo junto aos seus filhos, que dependem dela, inclusive. Mas isso não sensibilizou a presidente do STJ naquele momento, a ministra Laurita Vaz. Isso foi em 2018. Agora, em julho, nesse mês, no mesmo mês em que os Queiroz conseguem essa decisão muito exótica, e eu tenho falado com alguns amigos meus que essa decisão não é que ela seja impossível de ser encontrado um precedente, mas é tipo uma cabeça de bacalhau iuris, né? Alguma coisa assim. Mas nesse mesmo mês de julho, um homem que estava preso preventivamente por tráfico também, e só que ele estava com uma quantidade maior do que a da mulher. Ele estava com 10 gramas de maconha. Ele então estava preso e dentro da cadeia ele acabou contraindo Covid e morreu. A gente tem, por parte do mesmo STJ, aliás, por parte desse mesmo ministro que concedeu a prisão domiciliar para o casal Queiroz, nós temos uma série de decisões em que o STJ, e particularmente este ministro, o Noronha, o STJ e esse ministro negaram sistematicamente vários habeas corpus para uma série de presos, apesar de uma recomendação do CNJ específica para a pandemia, que diz que presos em situações de risco para o Covid-19 deveriam ser colocados em liberdade provisória, deveriam ser colocados em prisão domiciliar, alguma coisa assim. E o STJ reiteradamente nega esses habeas corpus. Aliás, existem algumas pesquisas que vão mostrar que nos TJs a situação não é diferente, nos tribunais de justiça dos estados a situação não é diferente. Apesar da recomendação do CNJ, pouquíssimos juízes estão dando liberdade provisória para essas pessoas. Eu estou falando de pessoas que têm câncer, como o Queiroz teoricamente está em tratamento de câncer, pessoas que têm HIV, pessoas maiores de 60 anos de idade, diabéticos, enfim, uma série de pessoas que estão em situação de risco, que estão amontoadas em presídios com hiperlotação e que, mas infelizmente, na hora em que fazem seus habeas corpus, eles não têm a graça, né? Não têm a benevolência e toda a consideração de um tribunal superior para que lhe seja concedida a liberdade provisória. Eu queria chamar a atenção para uma fala que sai numa reportagem que saiu na BBC, da Heloísa Machado, que é professora da FGV, em que ela vai chamar a atenção justamente para a seletividade, que já foi apontada aqui pelo Nélio, pela seletividade, a seletividade do sistema penal como um todo, mas a seletividade mais especificamente desse tipo de decisão. Porque qualquer um que conheça minimamente o direito, qualquer um que já tenha estudado minimamente o direito, sabe que uma decisão como essa é absolutamente exótica. É uma decisão
que você não vai encontrar meia dúzia de precedentes no Brasil inteiro. Uma mulher foragida da justiça ou um homem que foi preso justamente porque há evidências mostradas nas investigações de que mesmo quando ele estava foragido, ele continuava atuando, essa é a acusação, em uma série de ações de milícia no Rio de Janeiro, ou essa mulher que fazia a intermediação dele foragido com o advogado que o abrigou e com a própria milícia, de se conceder prisão domiciliar para um casal desses. É algo absolutamente inédito. E aí é como eu estava dizendo, é claro que a regra sempre é a liberdade, mas existem razões para que se mantenham pessoas presas cautelarmente. Uma delas, inclusive, é justamente o fato de que se essa pessoa está, de alguma forma, atrapalhando a produção de provas, está destruindo provas. E há elementos dentro do processo, dentro do inquérito, que vão mostrar justamente isso. Então, assim, se essa fosse uma decisão, se essa fosse a regra do judiciário brasileiro, né, se o judiciário brasileiro realmente conhecesse o que significa a ideia da liberdade como regra e prisão como exceção, a gente não estaria aqui comentando esse tipo de coisa. Mas é justamente porque a justiça brasileira ela é absolutamente seletiva. Eu estou falando, obviamente estou fazendo uma generalização e não estou dizendo que todos os juízes sejam assim, mas a justiça como um todo, na sua maioria, ela é absolutamente seletiva sobre quem é o cliente perfeito, quem é o cliente ideal do sistema penal. É desse tipo de falta de isonomia que nós estamos falando aqui. O princípio básico do Estado de Direito, do Estado de Direito no século XVIII, quando o Estado de Direito moderno é constituído, é a ideia de isonomia, é a ideia de igualdade de todos perante a lei. E é justamente isso que a gente não percebe. É justamente isso que a gente não vai ver num caso como esse. É que, para algumas pessoas, as garantias constitucionais, todos os direitos fundamentais são observados à risca, com decisões, inclusive, bastante humanitárias, um discurso, pelo menos, bastante humanitário, mas isso não atinge 99% das pessoas que são presas no Brasil. No mesmo mês em que essas pessoas conseguiram essa prisão domiciliar, uma série de outras não conseguiram, apesar de fazerem parte do grupo de risco, inclusive como o caso desse jovem, um jovem de 20 e poucos anos, que acabou morrendo por Covid, porque ele foi preso traficando 10 gramas de maconha. Olha, um dia eu quero fazer um vídeo um pouco mais extenso para falar sobre essa questão da chamada guerra às drogas, dessa fracassada guerra às drogas, dessa política imbecil da maneira como a gente lida com essa questão no Brasil e nos Estados Unidos, ou em algumas partes dos Estados Unidos, né? Mas enfim. Mas por hoje, basta a gente deixar aqui o seguinte: falta para esse tipo de... para o sistema de direito penal no Brasil, falta esse direito penal sair da Idade Média. Falta esse direito penal entrar na modernidade, que considera um mínimo, algo até já bastante antigo e, de certa maneira, até ultrapassado nos seus parâmetros de até então, que é a ideia de isonomia, que é a ideia de igualdade de todos perante a lei. É isso que, na verdade, falta quando a gente vê decisões como essa. Pois muito bem. Pois é, como o Luciano está lembrando aqui, no caso da MBL, a maconha que foi apreendida não foi considerada tráfico, né? Apesar da quantidade eventualmente ser tão igual ou a que foi, por exemplo, dessa dona que foi presa por 8 gramas. Enfim, isso é patético, absolutamente patético. Um sistema penal que gasta dinheiro e tempo públicos prendendo gente por causa disso. Mas enfim, espero que... Alexandre Moraes da Rosa entrou. Nossa. Ia até encerrar, mas agora eu vou até acenar para o Alexandre. Espero que tenham gostado aqui das minhas inquietações. Na segunda-feira estarei aqui de novo. Tem alguns colegas entrando que também me deixam muito feliz de estarem acompanhando.
Na segunda-feira estarei aqui de novo para fazer um novo programa, né, um novo episódio do Birosca News. Daqui até segunda-feira certamente vai acontecer alguma coisa absurda que vai me poder dar a chance de falar mais alguma coisa, mas se não a gente continua falando sobre as coisas de sempre, né? Covid, desastres governamentais, políticas bizarras, enfim, é isso. Espero que gostem e curtam e compartilhem o vídeo no YouTube para os seus amigas e amigos e também no podcast. A gente se vê então na segunda-feira. Tchau.